mensagem por causa do título, o que é muito provável, que é ter a certeza de Deus, se é Deus que está falando com você e que não é a voz da sua cabeça. Eu quero dizer que você é muito inteligente. Não, obrigado. Você é muito inteligente. Sabe por quê? Porque quem deseja a vontade de Deus não erra. Quem se move pela palavra de Deus não erra. Só que eu preciso tirar uma mentira que te contaram muitas vezes. Disseram para nós que se é vontade de Deus é leve, nada dá errado, tudo dá certo quando é vontade de Deus. Mas eu preciso dizer para você que não, que às vezes na vontade de Deus há guerra, que na vontade de Deus há tentativas, tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3, e isso não é porque a vontade de Deus não é para você, não, é só porque o seu processo ainda está acontecendo. E eu quero declarar que você não vai desistir porque não deu certo na primeira vez. Você não vai parar porque aparentemente não é a vontade de Deus, porque está tirando até a noite de sono. Mas eu quero dizer para você que se você tem a certeza que Deus está falando com você, vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, até que uma hora o caminho vai se abrir completamente e você vai passar por ele. A vida com Deus não é daqueles que desistem no primeiro mar que se fecha. Amém? Eu só quero te pedir um favor muito importante. Agora, é rápido de fazer. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Assiste até o final, comenta, compartilha. E o comentário dessa mensagem é: eu vou fazer novamente. Melhor, deixa eu pensar, peraí. Dá para fazer algo melhor. Se der errado e for de Deus, eu tento de novo. Boa, se der errado, mas for de Deus, eu tento de novo. Amém? Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso é rapidão. Às vezes você não é inscrito ainda e assiste toda a segunda mensagem. Se inscreve, ativa o sininho toda segunda, toda quinta. Tem uma palavra de Jesus para você aqui. Por último, nossa associação evangelística. Meu convite para você é: seja parte do que Jesus está fazendo. Alguns dias atrás falava com um amigo meu e ele dizia para mim: olha, eu queria há muito tempo alguma coisa que glorificasse o nome do Senhor, que abençoasse as pessoas para ser parte, mas não confiava. Então agora eu achei. Eu queria que você soubesse que aqui são milhares de pessoas abençoadas, vidas alcançadas, discipuladas e tanta coisa acontecendo. E para você ver, é só entrar no Instagram da AE Dave Leonardo, ou seja um doador ou um voluntário, e todas as informações estão abaixo. E agora vamos para a mensagem em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Eu vou ler o texto bíblico agora, porque para mim, isso aqui foi libertador. Porque algumas crenças erradas são formadas ao longo do tempo, não por maldade de quem nos ensinou assim, mas porque algumas histórias não se repetem. Não sei se você tem essa impressão, mas parece que algumas coisas para alguns é tão fácil e às vezes para outros é tão difícil. Não é verdade? Para alguns você olha, a pessoa foi, aconteceu e você diz: meu Deus, mas por que é tão fácil? E aí você pensa: não, é porque para ele é vontade de Deus, para mim não é vontade de Deus. Então, eu quero ir para a palavra com você. Em Êxodo, capítulo de número 5,
versículo de número 22. Esse texto é Moisés discutindo, reclamando com Deus. E você vai entender o porquê. Diz o texto: E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que tratastes tão mal a este povo? Por que é que me enviastes? Porque desde que eu fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo. E tu também não livraste teu povo. O que eu quero falar para você aqui de uma maneira parafraseada e objetiva Moisés está dizendo para Deus: Deus, depois que eu te obedeci, as coisas pioraram. Eu vou falar para você entender com o português mais claro que existe. Deus, depois que eu resolvi entregar minha vida para o Senhor, a minha vida piorou. Deus, depois que eu entreguei minha família, só está dando treta. Deus, depois que eu comecei a querer viver a tua vontade, está dando tudo errado na minha vida. Algumas coisas deveriam avisar a gente primeiro. Por exemplo, quando você aceita a Jesus como seu Salvador, é importante que você saiba que a sua vida vai virar uma loucura, pelo menos no começo. Porque você vai viver uma faxina absurda antes de começar a viver aquilo que Deus tem de fato para você. É como se fosse um processo de mudança que é necessário para que você acesse tudo aquilo que Jesus tem para você, sabe? Então, antes de melhorar, piora. E é importante que alguém avise você que isso é a vida como ela é. O problema é que nós, quando recebemos a palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, a gente romantiza tudo. A gente coloca flores aonde não é para ter flores. A gente acha que então tudo vai dar certo. Então a gente acredita que a nossa vida basicamente vai se tornar foram felizes para sempre e todas as coisas acontecerão da maneira mais fácil. É como se a gente tivesse um facilitador em todas as áreas. Mas eu preciso te dizer que não é assim. E isso dar certo não é sinônimo que Deus está com você. Aliás, isso é a primeira coisa que a maturidade na fé exige de nós. Entender que nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que reluz é de fato valioso, sabe? Às vezes as nossas maiores crises estão nas melhores ofertas. E eu parto de um lugar onde vivi um trauma familiar, que é ouvir do meu pai aos 16 anos que toda a dor e sofrimento que nós vivemos na nossa vida foi porque ele tomou uma decisão fora da vontade de Deus. Então, desde que me entendo por gente, desde quando comecei a tomar as decisões, então eu oro para tudo, eu peço a Deus tudo. Só que eu também aprendi que mesmo quando tenho a certeza que Deus é comigo, nem sempre vai dar certo da maneira que eu gostaria que desse. A promessa ela é incrível, mas o deslocamento da promessa às vezes é tortuoso. A promessa de Deus é extraordinária, mas às vezes o processo que nos leva para esse lugar é humilhante, ele é cansativo, ele é pesado, mas é parte daquilo que a gente vai viver. E quando a gente encontra essa realidade de Moisés falando com Deus, você vê que a crise dele não é com o faraó que obstrui a passagem, que diz que vai liberar e não libera, que ao invés de liberar, pelo contrário, multiplica o sofrimento do povo e coloca em trabalho dobrado. Imagina, esse homem, Moisés, recebeu um chamado, e o chamado dele não é convencional, o chamado dele é uma palavra liberada sobre aquele povo há muitos anos atrás. 400 anos antes, havia uma expectativa de um libertador que se levantaria, de um homem que Deus colocaria para libertar aquela nação escravizada pelo Egito. E esse homem é Moisés, um fugitivo, um homem com problemas de dicção, um homem que havia um histórico pesado sobre ele. E aí Deus aparece para ele na sarça, e aquele momento é incrível, é extraordinário imaginar que Deus estava na sarça falando com um homem como Moisés. Então tudo é brilhante, tudo é incrível, tudo é extraordinário. E aí a sarça pega
fogo, o cajado vira serpente, a serpente vira cajado, a mão fica leprosa, a mão fica curada, e tudo isso era Deus dizendo: olha, Moisés, eu estou com você, você vai ser o libertador do povo, você vai fazer os sinais, e o povo saberá que eu sou na sua vida. Então vá até Faraó. Então tudo é incrível, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso, até ele chegar em Faraó, e Faraó diz o quê? Não vou libertar. 10 pragas depois, entende? O momento que Moisés entrou na sala de Faraó, a vida do povo piorou. Não é loucura imaginar? Imagina o seguinte: Daniel, ele é um garoto de Deus, e no dia que ele resolveu obedecer de maneira poderosa, na verdade ele já obedecia, mas agora de maneira pública, ele foi perseguido. José recebeu uma mensagem incrível do Senhor, um sonho, aonde ele seria governador. Dias depois estava preso no cárcere. Já parou para pensar que as grandes histórias da Bíblia carregam em si suas dores que para nós não são pertinentes, porque a gente olha para o final e não quer acessar o meio das coisas? Sabe por que a nossa vida às vezes não vai? É porque a gente quer o final, mas não quer o meio para tanto. Ou a gente espiritualiza aquilo que não deveria espiritualizar. A gente está tão acostumado a colocar a culpa em Satanás que parou de pegar caminhos corretos, porque está dizendo que ali não é o lugar. Então é muito mais fácil a nossa vida. Se dá errado, não, Deus não quer, e a gente para. Não deu certo na primeira, a gente diz: não, Deus não quer, a gente volta. Sabe, eu queria muito que você entendesse isso, porque tem muita gente que aborta planos de Deus porque acreditam ser da cabeça, porque na primeira tentativa já não deu certo. Você romantizou demais. Então você imaginou que não, vai dar tudo certo, vai ser leve, vai ser mil maravilhas. E aí você se deparou com a realidade, cheio de inimigos, cheio de pessoas que não querem que você chegue aonde Deus falou que você vai chegar. Acusações, calúnias, perseguições, pessoas más, caminhos fechados, portas trancadas. Mas lembre-se, portas trancadas que o homem trancou, você vai abrir porque Deus está na sua frente. Só um amém, eu vou falar de novo. Se alguém fechar uma porta no seu caminho e Deus estiver com você, essa porta será arrombada, será destruída. Portas que homens fecham, Deus abre. Agora, portas que Deus fecha, homem nenhum consegue abrir. Então entenda, se não deu certo na primeira vez, mas Deus está com você e a palavra permanece, bata de novo. Tente outra vez, vá novamente, não desista. Essa é a questão. Eu confesso para você que aconselhei errado durante muito tempo. Eu tinha uma falsa realidade criada dentro de mim, de acreditar que algumas coisas são para todos. Não, tem gente que para viver uma gestação de um filho teve 6 inseminações artificiais, teve 4 perdas até nascer a criança. E aí você olha para aquela pessoa e diz: não era da vontade de Deus. Não era, mas cada um tem um processo, não tem como explicar. Teve um que nasceu rico, comprou a casa que queria, comprou o carro que queria. E aí você tem uma palavra sobre governo, você tem uma palavra sobre prosperidade. Você nasceu na casa errada. Você nasceu no lugar onde tudo dividia, onde o pão que você comia era dividido com 8 irmãos. Então para você essa palavra não parece verdade. E aí você não aceita porque diz que não combina com a sua realidade. Aí ou você tenta uma vez e não dá certo, você tenta outra vez e para. O maior inimigo daqueles que querem viver a vontade de Deus é a falta de constância e a coragem para crer contra o impossível. Se você tem constância e você crê contra o impossível, o não é não para você. Se um homem deu não, para você não é não. Se alguém disse que é impossível, para você não é impossível, porque o Deus que você tem dentro de você e a palavra que você carrega te apontou para o lugar que você já sabe que vai chegar. Então não importa o obstáculo, você continua. Não importa o tamanho da pedra, você passa por cima. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus acalma. Não importa o tamanho do inimigo, Deus derruba. Você permanece, você só não desiste. O primeiro obstáculo não fará você parar, o segundo obstáculo não fará você desistir. Eu estou liberando uma palavra sobre você, não sei se você está recebendo. Eu vou falar de novo. Os obstáculos não farão você desistir da palavra
palavra que Deus tem para você. O fato de que deu errado uma vez não significa que vai dar errado novamente. Ei, se Deus está com você, os obstáculos não te paralisam, os nãos não fecham as portas, os caminhos quebrados não obstruem a sua passagem, porque se Deus está com você, não há homem que consiga parar, não há pedra que consiga interromper o seu caminho. Então entenda, o fato de Deus estar com você não significa que as guerras não haverão, mas que todas elas serão vencidas em nome de Jesus. E eu vou falar para você, a maior loucura do ser humano é achar que agora, na nossa vez, vai ser fácil. Não, na minha vez vai ser de boa. Mentira para você, lindo. Só tá pior. Só fica mais difícil. Cada dia é mais difícil ser crente. Cada dia é mais difícil amar Jesus publicamente. Cada dia é mais difícil. Não acredite no que estão dizendo. Aí eu vou voltar para Moisés. Moisés vai até o Senhor e diz: Deus, olha, o Senhor viu o que aconteceu? O Senhor falou comigo, eu te obedeci, a palavra é essa, eu te obedeci. Eu te obedeci e as coisas pioraram. Irmão, eu vou falar algo aqui, eu não vou nem falar, eu vou ler na Bíblia, e você tem que prometer que você vai dar um glória a Deus sinistro. Sério, isso aqui, irmão, eu vou falar, eu queria ter lido antes, eu queria ter lido numa estação na minha vida que eu estava vivendo uns B.O. tão grande, mas tão grande, que eu queria ter lido isso daqui, porque era a minha oração. Deus, eu te obedeci e piorou. Eu fiz o que o Senhor mandou e perdi o meu trabalho. Eu fiz o que o Senhor mandou e eu só tive perda até agora. Eu não ganhei nada, eu só estou tendo prejuízo. Olha o que eu fiz, eu te obedeci e a vida parece que descambou. Posso ler? Moisés bonitinho está falando isso para Deus. Aí Deus fala para ele, capítulo de número 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora, expectativa. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó. Não, foi fraco. Ô Moisés, você está vendo o teu lado. Agora você vai ver o que eu estou vendo. Você vai ver agora o que eu sei fazer de melhor. Confia em mim, Moisés. Vou ler de novo, tá? Ei, então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aleluia! Não, irmão. Ele está dizendo: ei, Moisés, eu sou o Senhor, Moisés. Faraó prejudicou, mas eu vou fazer acontecer. Fecha um caminho, eu abro outro 100. Tranca uma porta, eu abro 1000 portas. Quebra uma ponte, eu construo outra. Deus não é paralisado pela maldade humana. Deus não pode ser paralisado pelos seus inimigos. Deus não pode ser paralisado por nada. Se Deus falou que fará, Ele vai fazer através de você, apesar de você. Você só precisa confiar nele e descansar. Pode ter parecido que piorou, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo os seus decretos. Vou continuar. Meu Deus. Eu empolguei. Agora vai. Continua. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles.
E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com o braço estendido. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira da terra dos egípcios. E eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei por herança. De novo ele diz: eu sou o Senhor. Deus está chamando você para tentar de novo. Deus está chamando você para crer contra o impossível. Deus está querendo que você lembre que a palavra dele ainda está de pé, que por mais que homens disseram não para você, o sim dele ainda está de pé, que por mais que tentaram fechar os teus caminhos, ele fará um caminho para você passar. Por mais que todos dizem, por mais que a sua fé e talvez a sua realidade de agora desmonta toda a palavra que recebeu, a palavra para você é: tente de novo. Não desista da palavra que ele liberou sobre você. Piorou depois que você obedeceu. Ficou mais difícil de crer depois que agora você sabe o que ele tem, porque o que ele tem é tão maior do que você imaginava, de tão grande perto daquilo que te falaram, que eu sei que é difícil. Mas creia e tente de novo. Não desista do caminho porque ficou difícil. Não desista da vontade de Deus porque parece impossível para você. Não, tenta de novo. Bata na mesma porta que Deus já mandou você bater. A cada dia que você acha que perde, é Deus construindo em você um caráter sólido. É Deus fazendo em você e através de você coisas que você não vai nem se reconhecer no espelho daqui a alguns dias. Você vai se tornar a mulher mais forte que nunca viu na sua vida. Você vai se tornar um homem que nunca imaginou que se tornaria. Porque todos aqueles que não desistem, todos aqueles que permanecem no caminho do Senhor, mesmo difícil, mesmo sendo, perseguido, mesmo às vezes tudo dizendo o contrário, aqueles que perseveram vivem exatamente o que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus que nenhuma voz de um inimigo, não, eu quero declarar no nome de Jesus que por mais que a sua vida, depois que obedeceu ao Senhor, ficou difícil, por mais que depois que você sabe do futuro por causa da palavra que recebeu, parece agora impossível, eu quero declarar que nada disso vai impedir de você viver a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai desistir, a porta vai se fechar, mas você não vai desistir. O caminho vai ficar estreito, mas você não vai parar. Pelo contrário, você vai avançar sobre tudo. Você vai conseguir. Ei, é para você essa palavra. Você vai conseguir. Disseram não, mas vai dar certo. Deus não desistiu da palavra que liberou para você. Portanto, você não está liberado para desistir da palavra. Não desista daquilo que ele já declarou. Mas Dave, piorou depois que eu obedeci. Ei, lindo, não importa. Não desista da palavra que ele não desistiu. Você não está liberado para desistir da palavra. Você não está liberado para voltar atrás. Permaneça, persevera, bate de novo, vai em frente de novo, siga em frente, não para, tenta de novo. Deus não desistiu, portanto você não está liberado para desistir. Por mais que o caminho esteja apertado demais, por mais que tudo pareça impossível, se você tem a palavra, você tem tudo.
Pode até parecer que está dando errado, mas eu quero declarar que no nome de Jesus, essa sensação é temporária e todo obstáculo será derrubado, todo inimigo cairá por terra e Deus prevalecerá através de você. Faraó tentou, não conseguiu. Faraó tentou e não conseguiu. Deus mandou 10 pragas, lembra da mão forte? Você não vai deixar o meu filho? Tem certeza? Tem um texto na Bíblia que eu amo que diz: toma cuidado para não ser encontrado lutando contra Deus. Isso é perigoso. Se alguém está lutando contra Deus para prejudicar você, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Só descansa. Assiste o filme. Bate, que a porta será aberta. Mas deixa Deus fazer. Não coloca a mão aonde você não deve. Não tente justiça com as próprias mãos. Vou te contar uma história e prometo que termina aqui. Uma vez, eu era só um garoto pregando o evangelho. E me lembro que eu gravava DVD na época. Quem lembra da época do DVD que a gente assistia as coisas no DVD, lembra? Eu tinha um DVD de mensagem chamado Medo de Deus. E esse DVD de mensagem era uma parte do sustento da minha família. Me lembro de um dia que eu fui na casa do rapaz que imprimia, né, os DVDs, fazia capa e tal. E ele me falou naquele dia: Dave, você conhece essa igreja? E era uma das maiores igrejas do Brasil. Falei: sim, imagina, cara. Já pensou um dia Deus abrir a porta e eu poder pregar lá? Aí ele falou assim pra mim, ó: eu vou te ajudar. Falou: ele é meu amigo, eu vou te ajudar. Fiquei com aquela palavra no meu coração. Imprimi os DVDs com ele, voltava para casa e tal. E aí um dia recebi um convite para pregar naquele lugar. Não foi ele que me fez fazer o convite ou receber o convite. Eu recebi o convite e na semana que estava chegando para ir, me lembro que recebi uma ligação dessa igreja cancelando a minha ida. Aí eu fiquei perplexo, por que cancelaram na semana? E aí liguei para a líder, me lembro, era dia do meu aniversário, 9 de abril. E aí falei para ela: por que cancelou? Ela: Dave, eu não sei se eu falo para você, não sei se eu posso dizer. Falei: por favor, eu estou perplexo, eu não sei o que aconteceu. Ela falou: um pastor aí da tua cidade ligou para o pastor daqui e falou coisas horríveis sobre você. Falei: não entendi. Falou: Aí começou a falar as coisas que ele havia falado. Eu fui ficando em pânico no telefone. Falei: meu Deus, como que esse cara inventou isso? Quem que é ele? E aí ela falou: não posso falar, não posso. Falei: não, pelo amor de Deus, fala quem foi. Meu Deus, eu preciso saber quem é. E aí ela disse o nome da pessoa. Sabe quem era? O rapaz que falou para mim que um dia me colocaria lá para pregar o evangelho. É muito louco, né? Porque são fases da vida que a gente diz: vou desistir então. Quando você começa a acreditar que homens são responsáveis para que você chegue no lugar que Deus deseja, você será frustrado. Agora, quando você entende que Deus faz através de homem, apesar dos homens, Deus pode fazer tudo e qualquer coisa, mesmo que haja obstáculos absurdos para você passar. Sabe o que eu fiz? Dobrei os meus joelhos, eu e a minha esposa, me lembro como se fosse hoje. Oramos, choramos, entregamos ao Senhor. Falei: Jesus, faça justiça por nós. Acusações, elas eram muito pesadas. Faça justiça por nós, Senhor. Chorei com a minha esposa, dia do meu aniversário, era o final da noite, era dessa maneira que eu estava celebrando. No outro dia de manhã eu acordo com a ligação da líder, dizendo: Dave, olha,
Você vai vir, tá bom? Falei, como assim eu vou ir? Pois é, o pastor ligou para mim e disse que é para dar uma chance para você. Porque ele acredita que não deva ser verdade, porque foi coisa demais contada. Quando o diabo quer te prejudicar, ele se perde no excesso. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quando o inimigo quer te prejudicar, ele perde no excesso. E quando ele perde no excesso, Deus entra com a mão forte. E aí quando Deus entra com a mão forte, meu lindo, não há nada que se oponha àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Resumindo, o tempo passou. Tive que perdoar esse irmão. Tive que perdoar ele. Não foi fácil, mas tive que perdoar para poder seguir em frente. Mas naquele dia ficou claro para mim uma coisa. E é dessa maneira que eu termino. Não é porque deu errado no começo que será errado para sempre. Não é porque a porta aparentemente se fechou que o seu caminho foi entulhado e você não vai conseguir. De fato, a única coisa que importa é a palavra de Deus em nós. E se você tem uma palavra, você tem tudo. Será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus que está liberando sobre mim essa palavra? Bom, você já tem uma das respostas. Mesmo dando errado, mesmo parecendo impossível, ainda assim, você pode crer que Deus está no controle e que sim, Ele vai fazer tudo aquilo que te prometeu. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Tem que respeitar Joinville. Essa é uma mentoria de vida. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai gerar confronto, mas necessário. Você pode ter uma promessa, mas se você não tem governo sobre a sua vida, toda promessa será apenas uma frustração que você vai contar. Mas o nome de Jesus hoje, você vai assumir o governo, e governo é o contrário de passividade. Hoje você vai assumir uma gestão, não mais de maneira passiva, mas de maneira ativa, sobre a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Antes de nós irmos para a mensagem, eu tenho só um pedido para você. Curte o vídeo. Tá vendo? Nem que seja por misericórdia. Curte, comenta, compartilha. Aliás, o comentário de hoje é: eu vou assumir o governo da minha casa. Eu quero ver o seu comentário. Comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Uma das coisas diferentes e estranhas que eu descobri é que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritas. Eu não sei se é preguiça, mas hoje nós vamos resolver isso também.
Então já se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Outra coisa importante, e a gente vai para a palavra, é um aviso de gratidão. Eu quero falar para você dos nossos parceiros aqui do Mentoria de Vida, a Facilite Benefícios. Tudo que você precisa sobre proteção veicular, vocês podem contar com eles. E para você que é nosso ouvinte assíduo do Mentoria de Vida, com toda certeza vai ter um tratamento de outro nível. Eu vou deixar o WhatsApp deles na descrição do vídeo. Quando a mensagem terminar, você pode chamar eles direto no WhatsApp, que eles vão fazer a melhor cotação para você. E com toda certeza você vai me agradecer depois. Facilite, muito obrigado por ser parte da nossa vida há mais de 5 anos. E agora vamos para a mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Agora são 7 horas da manhã, talvez enquanto você assiste, mas eu queria que você respeitasse os nossos velhinhos aqui. Já são quase 11 horas da noite, enquanto gravamos aqui o Mentoria de Vida. E aqui está todo mundo animado, tá todo mundo... E pensar que isso é verdade. Amém? É o filme que a gente cria na nossa cabeça. Olha, há um problema nessa mensagem. Ela pode gerar um equívoco teológico que vai ser avisado no começo. Nós temos uma cultura de dizer, quando eu digo cultura, é algo que foi impregnado em nós ao longo do tempo. Que aquilo que é de Deus fazer, Deus faz. Aquilo que é nosso, é a gente que faz. A gente sempre aprendeu. E está certo, não está errado. Só que em alguns momentos na Bíblia, você percebe que Deus entra em ação e faz coisas que o povo deveria fazer. Um exemplo, há batalhas que Deus venceu pelo povo e o povo não precisou lutar. O que quebra a máxima de tudo que é para eu fazer, eu vou fazer. Às vezes, o Senhor pode gerar uma anomalia interpretativa e tomar o controle daquilo que nós até tínhamos capacidade para fazer. Só que na maioria das vezes, o que nós entendemos é, no ambiente da nossa gestão, Deus não toca. Deus não governa. Os seus filhos não é Deus que educa, é você que educa. O seu casamento não é Deus que escolhe, é você que escolhe. A empresa que você trabalha é você que escolhe. Só que a cada estação nova, Deus sempre está nos lembrando que se nós não nos posicionarmos, mesmo tendo uma promessa para o futuro, perderemos o caminho de chegar no lugar. O que é muito intrigante, porque nossa crise é justamente essa. Saber o futuro e não entender o caminho. Saber a promessa, mas não compreender o processo. A nossa maior dificuldade é estar no meio do caos de um processo que Deus nos coloca e não conseguir dizer que foi Deus que nos colocou. Chamar de pecado, chamar de erro, chamar de abandono, dar nomes errados para a coisa certa. Então o que eu queria que você entendesse é que assumir o governo da vida não é um governo totalitário. É um governo democrático e parcial. Eu vou tentar ser o mais explicativo possível. Eu governo sobre a minha vida, mas eu pergunto tudo para o Senhor antes de fazer. Eu governo a minha casa, mas todos os dias dobro meu joelho dizendo: Deus, o que eu não estou vendo me faz ver. Deus, o que eu não entendo, o Senhor entende, me faz entender. O que eu não consigo enxergar na frente, abre os meus olhos. Então é um governo, mas ele não é totalitário.
Eu não tenho coragem de dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Não. Eu tenho medo do que eu estou fazendo, porque se Deus não sustentar, a casa cai. Não é verdade? Quando você vive pela fé, em alguns momentos da vida, você diz, eu sei o que eu estou fazendo. Quantas vezes na vida a gente já chegou num ambiente e dizer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí você diz, calma, tem uma palavra. Então eu governo decidindo, mas não governo controlando. Como que isso fica na minha cabeça? Simples, eu digo que vou, mas não sei como será. Eu governo na intenção, mas não no fruto, porque o fruto é diferente do que eu espero. Quando Deus está na circunstância, quando Deus está no controle, então Ele faz além da nossa capacidade. Porém, o ato de ir é uma função de governo minha. É eu que encaminho minha família, é eu que mudo a direção dos meus filhos, é eu que estou neste lugar. Se eu não o fizer, a frustração da promessa será absurda. Porque mesmo sabendo o que Deus queria, não vou realizar, porque não tenho coragem para tanto. Eu quero ler o texto para você entender. Josué capítulo 1, 7, é Deus falando com alguém que está vivendo uma transição muito grande. Josué 1, 7 diz, somente seja forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Você está aqui comigo? Eu vou ler o último verso que compreende esse mesmo texto, capítulo, diz, não tenho eu te ordenado, seja forte e corajoso, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde fores. Poxa, irmão, pelo menos um glória a Deus aí. Tem que ter algum irmão do manto no meio. Seja forte e corajoso por onde quer que fores. Sabe, o governo, ele começa na obediência. Quando eu obedeço a voz de Deus, ali eu estou assumindo o governo da minha vida. O governo não começa na insurgência. O governo começa na obediência. Quando eu obedeço a voz de Deus, ali eu estou assumindo o governo da minha casa. Quando você ouve a palavra do Senhor e você a obedece, ali você está assumindo o governo da sua família. O governo não começa num golpe, o governo não começa numa insurgência, o governo não começa numa revolução, o governo começa na nossa vida espiritual quando obedecemos a voz de Deus. E a voz de Deus para Josué, vá, seja forte e corajoso. Ele dá as instruções, ele lembra sobre os feitos de Moisés, mas eu quero que você entenda que não é para qualquer um viver abaixo da sombra de um homem como Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto com esse povo. Havia um DNA enraizado naquele povo. Havia um nome, havia uma referência máxima. Então não é tão simples governar debaixo de uma sombra. Só que a promessa que Deus está dando a Josué, eu estive com ele e eu também vou estar com você. Obrigado, um amém. Eu vou falar de novo. Ei, Josué, eu estive com Moisés, mas eu também vou estar com você. Sabe qual é a questão aqui sobre o governar a vida? É porque nós não governamos, mas terceirizamos essa função, elegemos alguém no lugar. Alguns são governados pela crise do nosso tempo, pela política. Alguns acreditam que o futuro da nossa casa, da nossa família está na mão dos políticos. Eu não estou ignorando aqui e tentando menosprezar o que impacta na nossa vida um governo corrupto, ou o que impacta na nossa vida um governo justo. Até porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Não estou sendo omisso no que eu vou dizer. Mas o que eu quero que você entenda é que o seu governo sobre a sua casa impacta muito mais do que um governo externo sobre a sua família. A maneira que você conduz a sua casa é muito mais poderosa do que um presidente sobre um país. Porque um país perdido pode corromper uma casa perdida.
Mas se a sua família estiver na rocha, um governo perdido não tem poder para desestruturar os teus filhos, não tem poder para acabar com o teu casamento, não tem poder para destruir a tua família. Por quê? Porque você está no comando e com Cristo você pode vencer mesmo no meio da tempestade. Sabe o que a gente está entrando num ano de eleições? E tem gente que já terceirizou o fracasso e o sucesso da sua família ao próximo resultado de eleição. Tem gente que já terceirizou o fracasso da empresa aos últimos 4 anos de um governo. Tem gente que já terceirizou o fracasso da sua família por causa da internet. Tem gente que já terceirizou o fracasso e o sucesso por motivos externos, mas porque não teve coragem de tomar a gestão da família. Por que a sua família deu errado? Por causa do Instagram. Não, por causa disso. Não, mas por causa... Não, mas por que a tua empresa? Não, por causa da crise. Não, tá tudo bem. As coisas externas afetam, mas elas não podem ter o poder de subjugar a sua casa. Não pode ter o poder de subjugar a promessa. O que eu quero que você entenda é que se você tem uma promessa, o que estraga não é o governo externo, mas a falta de governo interno. Não é quando você governa, é quando você deixa a Deus dará. Eu marquei algumas coisas aqui e eu preciso que você entenda o que eu vou dizer. Governar na nossa casa, governar nos nossos projetos, na promessa de Deus, vai exigir coragem, é inegável. Vai exigir postura, vai exigir radicalismo em algum momento, de rupturas necessárias. Mas aí que está o homem e a mulher de Deus de verdade. Não é quando você vai de acordo com a maré, é quando você se posiciona, mesmo quando todo mundo está indo para o mesmo lado. Governar é quando você faz o difícil, mesmo que todo mundo optou pelo caminho mais fácil. Isso é governar. A palavra de Deus, ela está nos cobrando a posicionamentos. Eu não sei se você consegue ver pelo filme que nós gravamos hoje, mas sempre para aqui. Sempre vai parar em nós. É como se fosse uma represa. Flui como um rio do trono de Deus. Mas se a gente estiver travado, se a gente não avançar, para em nós. Agora, quando você muda e vira a chave e assume o compromisso, aquilo que estava travado vai fluir sobre os seus filhos, vai fluir sobre a sua casa, vai fluir sobre as gerações que virão a partir de você. Mas alguém vai precisar assumir a gestão. Eu confesso que algumas coisas me irritam, e uma das coisas que mais me incomoda é uma palavra chamada maldição hereditária. Por que você é assim? Maldição hereditária. Por que você divorciou? Maldição hereditária. Está na minha família. Por que você fracassou? Está na minha família. Não está na tua família não, lindo. Está na tua cabeça. Isso aí é só falta de coragem de tomar uma posição diferente e fazer o que nunca fez para viver o que nunca ninguém viveu. Está na sua mente. Todas as desculpas que a gente usa, na verdade, são a omissão da nossa ausência de governo. Tudo que acontece é por causa da política. Tudo que acontece é por causa de fulano, beltrano, ciclano, maldição hereditária. Então, na verdade, a gente sempre está escolhendo a melhor muleta para o fracasso da melhor estação. Entendeu? Por que está dando errado? A culpa está aqui. Adão e Eva desde o começo já diziam: a culpa foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa nunca foi de Adão. A culpa nunca foi, não, a culpa sempre é de alguém. Assumir o governo é assumir a culpa do ônus e do fracasso. Do bônus e do ônus. Entende o que eu estou dizendo? É exatamente isso que Deus queria que nós fizéssemos desde sempre. Foi o que Deus falou com ele: ei, Josué, escuta, seja forte e corajoso. Se eu tive com Moisés, eu também vou estar com você. Agora vai e possui a terra que eu te dei por herança. Atravessa aqui agora e vai para esse lugar. A promessa agora está com você, mas quem veio antes não conseguiu. Ei, lindão, escuta, posso te falar uma parada? Esquece o que ficou para trás. Esquece o que ficou para trás. Agora é a sua vez. Um amém, eu vou falar de novo. Agora é a sua vez. Levanta e vai, meu filho. A palavra levanta é basicamente Jesus, o Senhor Deus aqui, dizendo: a tua vez. Mas Moisés... Todo mundo assustado com o ano que nós vamos viver. Todo mundo está dizendo que é o pior ano. Eleição, Copa do Mundo, feriado, até Deus... Até chega.
A pessoa que tem empresa está dizendo: meu Deus do céu da minha vida. A gente vai ter o ano com o maior número de distração, vai ter a maior crise ideológica do nosso país, de um país dividido por causa de política. Irmão, espera chegar setembro. Espera primeiro o jantar de família. Ah, Jesus, eu estou assim que eu estou querendo que passe logo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nada disso pode mudar a promessa de Deus sobre a minha vida. Nada disso pode mudar a promessa de Deus sobre a minha casa. E eu vou te falar a utopia que alguém está dizendo que eu quero viver. Esse para mim é o melhor ano da minha vida. É o ano onde eu vou colher de uma maneira sobrenatural. Aliás, se você quiser pegar essa palavra, é para nós essa palavra. É o ano da maior colheita da nossa vida. E alguém está dizendo: como assim? É o pior ano. Para quem não está no governo. Na minha casa, eu estou governando debaixo de uma promessa. Eu estou caminhando debaixo de uma palavra. Eu estou caminhando debaixo de uma direção. Não importa o que vai acontecer à minha volta, a minha casa vai persistir. Lembra, eu estou firmado numa rocha. Os limites fui eu que estabeleci. E eu não vou tolerar nada senão a palavra de Deus na minha família. É tudo junto, é tudo conectado. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: assume o controle, assume a gestão, que eu vou trabalhar por você e com você. E através de você, a sua casa não será subjugada. Guarda o que eu estou dizendo para você, meu lindo. Assumir o governo é assumir a responsabilidade e não se acovardar nos dias de crise. Não importa o que estão dizendo, tenho eu uma palavra. Não, ninguém pegou, eu vou ler. Eu vou ler 17 versículos. Irmão, você está preparado? Se você não dá 2 pulos da cadeira, eu vou aí. E é bom que eu sei o teu endereço. É em Joinville. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Não é possível. Eu vou falar de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu não vou te abandonar. Eu estive com Moisés, agora eu estou com você. Moisés não conseguiu, não é porque eu não estava com ele, mas porque ele ficou irado na hora errada, tomou uma decisão na hora que não podia. Vou falar uma parada para você, me lembrando de uma coisa que aconteceu no ano passado. Que bom que eu lembrei. Gravei uma mensagem ano passado dizendo: Deus nunca vai te deixar ver o que Ele não pode te dar. O pau torou. Irmão, o que tem de gente ocupada em julgar mensagens, mas sem tempo para construir palavras. E aí, pegaram Moisés. Deus deixou ver. Deus deixou tudo. Só que não entrou. Sabe o que as pessoas fazem? Elas são tão equivocadas na teologia que carregam, são tão presas num pessimismo absurdo, constroem um filme tão horrível de se viver, que não perceberam que a culpa não foi de Deus. Mas que quando elas dizem isso, Deus parece ser o culpado. Sabe, é tão absurdo que quando a pessoa fala que Deus deixou ver, Deus deixou tocar e não deu, estão falando que Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. É como se eu estivesse tentando destruir uma teologia, construindo uma pior. Na teologia que eu apresento, eu digo: se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, te deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Aí o cara diz: não é não. Olha Moisés, Deus deixou ver, Deus deixou tocar, mas não deu. Então peraí, então Deus que você está dizendo para mim é um Deus que promete, mas não é homem para cumprir? Então o Deus que você acredita é fraco. É isso que você está dizendo? Esse é o problema da ausência de governo. Quando eu fracasso, a culpa é de Deus. Quando eu não ouço e não obedeço, por isso que governar começa a não obedecer, a culpa é de Deus que não fez. Então eu prefiro
acreditar no pior para me contentar com o raso, e se for incrível, maravilhoso, do que criar uma expectativa baseada numa promessa que Deus fará de fato acontecer. Deus deixou ver. Só que o problema é que Moisés foi infectado por 10 espias que vieram com notícias ruins. O problema é que ele tentou fazer do jeito dele e perdeu a promessa. Por um pequeno detalhe de alguém que perdeu o governo, não entrou no lugar que recebeu como promessa. Essa é a parada. É isso que a gente faz com a nossa vida. Se dá errado, é porque Deus não fez. Se der errado, é porque Deus não queria. Sabe o que a gente mais diz? Deus sabe de tudo. Não deu certo, Deus sabe de tudo. Não, você não se preparou. Você não foi fiel àquilo que prometeu. Você foi para uma entrevista e na entrevista precisava falar inglês e você não fala nem português médio. E aí deu tudo errado e você diz, não, Deus sabe de tudo. Chega numa hora que a gente tem que assumir a responsabilidade. Meu lindo, o que você quer? Você tem uma palavra? Então se mova debaixo dessa palavra, mas trabalhando de maneira inteligente para viver exatamente aquilo que Deus tem. Simplesmente isso, não é outro mundo, não tem nada novo debaixo do céu, nem debaixo da terra, é simples. Todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus para Josué, eu estou olhando para mim dizendo, Deus, eu entendo. Se o Senhor tem uma palavra, o Senhor é fiel para cumprir, mas eu preciso fazer e ir além daquilo que eu estava programado. Eu preciso estar preparado para o que Deus vai fazer. Eu preciso governar sobre a minha casa. Eu preciso me preparar para a promessa. E termino dizendo algo muito simples. Deus não é um Deus de toque. Como que eu te explico isso? Deus não é um Deus bebê. Deus é um Deus alfa, ômega. Deus fala e não fica tentando te convencer, não. Como que eu melhoro isso para você? Deus não vai ficar falando, acredita, I love you, pô, sério, olha, sabe, maravilhoso. Não, irmão, quando você vê Deus falando na palavra, Ele fala uma vez e vaza. Deus falou uma vez com José e desapareceu. Deus falou uma vez com Noé e sumiu. Deus falou uma vez com Moisés e sumiu. Quando eu digo sumiu, significa que ele não repete as mesmas palavras. O caminho dado é destino certo. Se você não governar, você que não chega, mas ele já está lá te esperando. Posso falar uma parada e termino? A Bíblia diz que Deus apareceu para um homem chamado Noé e deu para ele o maior projeto da vida dele. Deus não perguntou o currículo, não viu se ele tinha técnico de marcenaria. Deus só disse, construa uma arca. Anota que eu vou falar agora. Assim, medida, pá. E só apareceu 120 anos depois. Irmão, Noé não teve consultoria. Noé não teve acompanhamento. Noé teve que se virar. Noé teve que baixar todos os cursos que tinha na internet na época de marcenaria. Teve que fazer crediário para comprar madeira. Irmão, já parou para pensar que essa madeira saiu de algum lugar o custo? Já parou para pensar que ninguém sai dando madeira, principalmente na época de Noé? Irmão, isso aqui deve ter custado uma fortuna, deve ter financiamento de Noé. Até hoje, que os credores morreu, porque morreu todo mundo. Essa é a parada. Se você tem uma palavra, governe debaixo desta palavra, se mova debaixo dessa palavra, lute contra o impossível, creia mesmo que todo mundo está crendo contra, senão você nunca vai viver. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós entendemos que a Tua palavra está sobre nós e que se governarmos debaixo da Tua palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, não seremos frustrados na nossa promessa, mas iremos viver exatamente aquilo que o Senhor tem sobre a nossa casa, viveremos exatamente aquilo que o Senhor tem sobre os nossos filhos, em nome de Jesus, e declaramos, este será o melhor ano da nossa história, o melhor ano da nossa família, o ano da maior colheita da nossa história, no nome de Jesus, amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração.
E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Olha, nós estamos em Joinville. Tem que respeitar a nossa cidade. Toda semana, aliás, toda quinta, tem uma palavra de Jesus para você aqui, que é o Mentoria de Vida. E que todos os meses nós gravamos na minha cidade, na igreja que eu sou parte, na Igreja dos Filhos. Sabe o que é maravilhoso hoje? Nós estamos aqui com uma igreja lotada em uma segunda-feira, mas daqui a alguns dias essa mensagem vai perder o controle geográfico e serão milhares de pessoas alcançadas. E se você está aí agora sendo alcançado por essa palavra, eu só quero te pedir uma coisa. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, a gente está com uma meta ousada esse ano. Não é verdade, irmão, nós já somos quase 11 milhões de inscritos e agora a gente vai para 20 milhões. A meta foi batida e agora a gente vai dobrar a meta. Amém. Alguém pegou. Olha, e eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você assiste toda semana, toda segunda, toda quinta e não se inscreveu. Então se inscreve, ativa o sininho, toda segunda e toda quinta, uma palavra de Jesus para você. E por falar em mensagem, vamos para palavra. Aleluia. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Talvez você veio pelo título. O título é Você está lutando a batalha errada. É uma afirmação. E ela é uma afirmação perigosa. Porque lutar a batalha errada, ou pior, usar a arma errada na batalha certa, só produz 2 coisas: cansaço e derrota. Quando você luta a batalha errada com a arma certa, escute bem, ou a batalha certa com a arma errada, só se produz 2 coisas: derrota e cansaço. E a derrota, ela é triste, porque você acreditava que estava lutando a batalha certa, ou melhor, que estava de fato fazendo da maneira certa. E a derrota é um símbolo de fracasso, que às vezes é conhecido por todos, será ouvido por alguém. Só que talvez uma das coisas mais dilacerantes é você cansar. É você acreditar que está fazendo certo, mas o resultado não aparece. Quantas pessoas que estão orando pela sua família, orando pelos seus filhos, lutando pelo seu casamento, sabe, lutando para crescer na vida, lutando para ir além, mas às vezes está na batalha errada ou com a arma equivocada. E aí eu vou te falar uma coisa. De uma certa maneira, na rede social nós temos um termômetro. E o termômetro, de uma certa maneira, é o nosso direct.
Quando você vê a realidade postada no feed, ela não combina com aquilo que alguém manda no direct para nós. E a gente vê a dor da pessoa, a gente vê as decisões erradas, a gente vê muita coisa lá. Só que uma das coisas que eu percebo ao longo do tempo, principalmente para aqueles que conheceram Jesus agora, ou talvez há pouco tempo, ou ainda não amadureceram o suficiente na sua fé, é que tudo é culpa do diabo. Tudo é batalha espiritual. Não, o inimigo se levantou contra mim. Vou falar uma coisa que é ainda pior. Todo mundo tem inveja da gente. Do quê? Você sabe de uma coisa, e não me leve a mal no que eu vou dizer? Às vezes nós criamos inimigos invisíveis e lutamos contra aquilo que nem real é. Nós construímos o inimigo, lutamos contra ele, e essa batalha nunca vai ter resultado, porque ele não existe, porque ele só está aqui na nossa cabeça. Você já ouviu alguém dizendo que, olha, fizeram macumba contra mim, olha, não, rogaram praga, não, isso aqui é inveja. Não, meu lindo, calma. E eu vou te falar uma coisa bem de verdade, até eu, se não cuidar, às vezes penso em umas coisas estranhas dessa. Então agora a gente vai para a palavra. Avisa o irmão do lado, pega a Bíblia. Meu Deus. Abra no seu telefone sem nenhum constrangimento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Esse texto para mim, ele é um divisor de águas. Vamos ler. Diz o seguinte: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Amém? Escute o que eu vou dizer para você. Essa palavra hoje vai libertar alguns dos nossos corações, talvez aqui. Nós temos, de fato, uma séria tendência a colocar a culpa no mundo espiritual. Então, algumas coisas saem do controle, a gente diz, isso é do diabo. Foi uma seta do inimigo. E quando a gente coloca a culpa no inimigo, para nós fica mais leve. Entenda o que eu vou dizer. Quando nós terceirizamos o motivo dos nossos problemas, automaticamente nós estamos dizendo, não fui eu que decidi errado. Não fui eu que quis isso para a minha vida. Não, isso aqui foi plantado na minha casa. Foi uma cilada. Então a gente, de uma certa maneira, se excusa de qualquer responsabilidade. Então aqui nós temos um lado da moeda, que é o lado onde tudo é espiritual. É um lado onde tudo foi um inimigo, onde tudo aquilo que dá errado é o diabo e aquilo que dá certo é Deus. Só que daí de outro modo nós temos o outro extremo. Nós temos o extremo daquilo que tudo não é espiritual. Tudo é normalizado, carnalizado. Então de um lado você tem um cego e de outro você também tem um cego. E talvez a nossa maior crise é justamente entender o motivo de onde estamos, em que circunstâncias estamos vivendo e por que algumas batalhas estamos enfrentando, para poder então escolher as armas certas. Então o ponto não é constranger alguém que acredita que tudo é o diabo, ou constranger alguém que não acredita que o mundo espiritual não exista. Mas na verdade é trazer alento para a alma daqueles que estão cansados, porque lutam com as armas erradas, e de certa maneira colocar luz para aqueles que estão perdidos, olhando uma guerra invisível que de fato não é real. E eu vou te falar uma coisa bem honesta, eu não sou pastor, eu sou um evangelista. E por ser um evangelista eu carrego uma característica que se difere do pastor, que é a falta de paciência. Amém. Alguém disse para mim, Dave, abra uma igreja. Eu disse, se eu abrir, vai ter um culto cheio e uma igreja vazia. Porque evangelistas não cuidam de pessoas, evangelistas apontam a Jesus e somem da equação. Nós somos feitos para sermos obsoletos rapidamente.
Agora, o pastor é aquele que cuida. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você tenta um aconselhamento pastoral num evangelista, você terá um problema. E eu vou dizer o que eu vivi há uns anos atrás. Há uns anos atrás, um amigo meu me ligou e disse para mim: Dave, eu tenho que cuidar como eu vou falar. Eu sou muito fofoqueiro, Jesus me ajuda. Eu acho que essa história já prescreveu, já dá para falar. Ele ligou para mim e disse: eu sou empresário de um atleta que mora em outro país, não vou falar aonde. Buongiorno. Bom, ele falou para mim: eu preciso de você. Eu preciso que você vá comigo num avião agora e vá para casa desse rapaz e conversa com ele. Ele está colocando a carreira dele a perder e a gente precisa ir para lá. E eu falei: pois eu vou. Vou poupá-los dos detalhes. Mas é bom os detalhes. Irmão, eu viajei com ele, quebrei o telefone no voo. Estava dando tudo errado. Parecia que o inimigo estava se levantando. Não é verdade? Olha, quebrei meu telefone no voo e aconteceu uma coisa absurda. Eu tomei um remédio para dormir, que eu nunca havia tomado. Mas como eu gosto de experiências radicais, ele falou: quer? Eu falei: quero. Olha, dormi. Acordei, o voo ainda estava em Guarulhos, seu voo não havia saído. Então passei o resto do voo acordado. Bom, detalhes esses que não valem a pena, mas cooperam para a compreensão de vocês. Bom, então decolamos, fomos para a cidade. Cheguei lá no lugar. E aí, irmão, quando você não dorme, você já chega um pouco atrapalhado, não é mesmo? Cheguei na casa daquele jovem rapaz. E quando eu entrei embaixo, na parte inferior da casa, tinha uma mulher. Era um pouco diferente, um pouco exótica. Eu não sei como explicar isso, mas era alguém cujo qual minha esposa não deixaria eu ficar um dia perto. Eu compreendo ela, e eu então subi para falar com o rapaz lá. E começo a conversar com ele. A primeira coisa que eu descubro é que a família dele não era aquela senhora lá de baixo. A família dele estava em outro lugar. E a preocupação dele era: minha vida está dando tudo errado, porque a minha ex-mulher fez macumba contra mim. Irmão, agora imagine eu com sono, sem dormir, sem dotes pastorais, ouvindo isso. Aí eu olhei para ele e falei: lindo, você tem filho? Tenho. Quantos? Ele falou. Falei: está onde? No Brasil. Eu falei: é aquela senhora lá embaixo, namorada. E eu falei: é a chefa número 1, a oficial, no Brasil. Por quê? Porque a gente... Irmão, eu vou resumir. Ele falou para mim que era macumba. Eu fiz só uma pergunta para ele. Eu falei: já aceitou Jesus? Ele falou: já. Eu falei: então tchau. Esse aqui já tira do negócio. Porque a Bíblia diz que não há nada nesse mundo que possa tocar num escolhido do Senhor. Escuta bem, eu vou dizer de uma maneira simples. A palavra de Deus diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Irmão, vai pegar algo em Jesus? Não vai pegar. Então, beijo, tira essa opção. O que sobra? Sobra a escolha errada que você fez. A esposa sua, você abandonou. As suas filhas vão crescer longe de você e essa conta você não vai conseguir pagar. Posso ser bem simples e claro com você? O seu menor problema é a sua lesão. O seu maior problema é uma família que está criando longe de você, filhos que você não vai ver criar. E aliás, o teu problema começa no andar de baixo, quando você troca o que é para sempre por aquilo que é passageiro. Irmão, foi embora. Olha que coisa, acabou ali. Entrei no avião e voltei para casa. Oh, meu Deus, e nunca mais vi o rapaz. Porque às vezes o que nós não queremos, ou melhor, o que queremos, é sermos afagados no nosso ego. A gente quer que alguém concorde com a gente. Não, é espiritual. Não é espiritual. Às vezes é só você que está tomando uma decisão errada atrás da outra. E às vezes é espiritual. Então, ao invés de você ficar falando para todo mundo, você devia estar de joelho dobrado e orando ao Senhor, e jejuando, e colocando na mão do Senhor, e deixar Ele fazer.
Porque esse é o problema, nós estamos cansados, porque quando dizemos que é o diabo, ao invés de orar, nós tentamos lutar com as nossas mãos. Nós estamos cansados, porque quando é a nossa decisão, a gente coloca a culpa no Senhor. A gente fala que Deus nos abandonou e que o inimigo está agindo. Não, lindo. Você tomou a decisão errada, você que quis casar, você que mudou de emprego, você que mandou currículo, foi você que foi pedir. Me desculpa falar isso para você, meu lindo, mas às vezes todo o nosso cansaço é batalhas erradas que nós escolhemos para nós lutarmos. Nós estamos errados, nós estamos empolgados, é nós. E essa é a parada. Quando você entende que a arma certa resolve a batalha, então se a batalha é espiritual, não fale para todo mundo, não tente agir com a sua mão, não tente forçar a circunstância. Dobre os seus joelhos e ore até que a sua oração se torne o teu testemunho. Agora, se há uma decisão errada, corrija a rota, peça perdão, vaza do lugar que você precisa sair. E é isso que é a vida de fato. E eu vou ser bem sincero com você. Lá no fundo, você sabe se é espiritual ou se é físico. Lá no fundo você sabe. Você só às vezes não quer admitir. Não, é espiritual. Não, lindo, às vezes é você que foi para o lugar errado no momento que não deveria. É espiritual, não, foi você que quis casar. Não, mas é espiritual, não, mas foi você que entregou o currículo lá. Não, mas é espiritual. Escute bem. Quando nós temos o discernimento do Espírito Santo, então a nossa vida com Deus, ela nos dá o entendimento do que nós resolvemos com os joelhos dobrados e aquilo que resolvemos na força do braço. Só que a força do braço não se traduz com força desnecessária, mas com sabedoria para tomar decisões pontuais que alteram o nosso destino. Eu vou ser categórico naquilo que eu vou dizer para você. Na minha casa, eu já vi batalhas espirituais sendo vencidas, mas já vi decisões erradas sendo contrapostas por mudanças de hábito. E o testemunho delas é extraordinário. Quando você luta a batalha certa com a arma certa, eu quero declarar que a sua vitória será garantida. Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Se você luta a batalha certa, com a arma certa, a sua vitória vai chegar e vai ser extraordinário. Se a sua batalha é espiritual, ore, mas ore até o joelho dilacerar, ore até o testemunho chegar. Se a sua batalha ela é física, então seja inteligente, estratégico, não seja ingênuo, olhe com sabedoria e tome decisões com velocidade. Não espere o amanhã para fazer o que você tem que fazer agora. Mas entenda, se a decisão for equivocada, a batalha certa com a arma errada será perdida de maneira absurda. E essa é a questão. Na nossa casa eu vivi uma cena. Eu vivi uma família perdida durante muitos anos. Minha mãe chocando com meu pai, a vida toda. E eu posso falar isso para você porque Deus fez um milagre dentro da nossa casa. É porque não é na sua, senão você tinha dado glória a Deus mais alto, mas tudo bem. Irmão, eu vi o circo pegar fogo umas 300 vezes lá em casa. Já vi coisa que nunca queria ter visto. Mas a minha mãe estava lutando a batalha certa com a arma errada. Ela estava certa, ela não podia desistir do meu pai. Ela não poderia desistir da vida do meu pai. E ela foi uma mulher incrível. Mas o começo da batalha foi a arma errada. Meu pai, a queda dele não foi espiritual. Virou espiritual. Mas na verdade foi uma decisão errada que ele tomou sem pedir ao Senhor. Você entende? Uma decisão errada levou a nossa família para baixo. E uma mulher se levanta para vencer essa guerra, mas começa a usar a arma errada. É uma crise instalada, não é mesmo? Eu me lembro de ver a minha mãe falando milhares de vezes para o meu pai: você tem que mudar, você tem que mudar, isso aí está errado. E eu ouvia as brigas, e as brigas eram intermináveis e nunca se resolviam. Até que um dia minha mãe estava contando essa história para uma mulher de Deus, sabe? Contando o que ela estava vivendo. E ela contava, e a minha mãe ouvia da mulher: tadinho do Hamilton. E a minha mãe foi ficando com raiva da mulher. Eu estou contando a história e você está virando contra mim? Irmão, ela estava fazendo meu pai de vilão e a mulher estava com dó do vilão. Isso é novo. E aí a cada coisa que ela falava, a mulher dizia: tadinha do Hamilton. Meu Deus. E a minha mãe parou a conversa e disse: como assim, tadinha do Hamilton? Você não está vendo o que eu estou falando para você? Aí a mulher falou para ela: você nunca ouviu o lado dele, né? Estou resumindo para você. Deu um livro para ela de presente, e a minha mãe leu esse livro. E quando ela terminou o livro, e não é nem propaganda, mas talvez seja algo que pode mudar a vida de alguém: o poder da mulher que ora. E a minha mãe pegou aquele livro
E naquele dia ela mudou as armas. As brigas lá em casa acabaram. Minha mãe não entrava em conflito com meu pai era constrangido pelo silêncio da minha mãe. As coisas erradas continuavam acontecendo. As decisões equivocadas ainda estavam lá, acontecendo todos os dias. Mas a minha mãe entrava no quarto, dobrava os joelhos e dizia: Deus, só o Senhor pode fazer. Batalha certa com a arma certa. A vitória é garantida. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que podemos pensar ou imaginar. E a minha mãe orando. Só que não foi um dia orando, foram 8 anos orando. Durante todo esse período, mamãe orava pelo meu pai, mas a minha vida estava sendo transformada. Porque a batalha certa com a arma certa, ela altera o futuro de uma família inteira. Um dia minha mãezinha chegou em casa e disse: Hamilton, hoje Deus vai falar com você. Não sei que loucura que a minha mãe ouviu naquela oração da manhã da igreja, mas ela chegou em casa e com autoridade disse para meu pai: hoje Deus vai te pegar. Meu pai achou engraçado, não levou a sério, mas quando entrou dentro do carro, o Espírito Santo entrou no carro com meu pai. E a presença de Deus constrangeu meu pai. E a primeira pergunta que meu pai fez para o Senhor foi: aonde foi que eu errei? E aí Deus mostrou para ele exatamente o dia que ele tomou a primeira decisão errada. Não era espiritual, virou espiritual, mas foi uma decisão humana, tomada de maneira desgovernada, que começou a tragédia da nossa família por tantos anos. Meu pai se arrependeu e pediu perdão. A batalha da minha mãe era a oração, mas a arma da batalha do meu pai era pedir perdão. Você entendeu? Mesma batalha, armas diferentes. Meu pai não tinha que orar, porque Jesus já havia constrangido o coração da minha mãezinha para orar por ele. Mas meu pai agora tinha que pedir perdão para ser a resposta da oração da minha mãe. Naquele dia, ele chegou em casa e disse: preciso falar com vocês todos. Eu estava indo para o colégio, eu estudava à noite na época, no Dr. Tufdip. Como é bom ser joinvilense. Oh my God. Porque eu estudei no... onde fica? Você sabe. Você já foi no Besc lá perto. Meu Deus, que memória. Você já foi na lotérica pagar uns boletos? Bom, porque eu não moro lá. Tá bom. Ou América. Mas deixa eu falar uma coisa para você de verdade. Nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai falou: quando vocês voltarem, eu preciso falar com vocês. Eu falei: oh my God. Acabou. Escrevi uma carta, dei tchau para todo mundo. Falei: nunca aconteceu isso. Brincadeiras à parte, quando eu cheguei em casa, meu pai estava sentado, levantou, nós sentamos. E eu nunca havia visto meu pai chorar na vida. Nunca havia visto. E meu pai caiu em lágrimas. E a primeira palavra que meu pai falou foi: eu preciso pedir perdão para vocês. É porque não foi você que ficou 8 anos orando. Irmão, a minha mãe estava assim, oh my God. E naquele dia Jesus estava salvando a minha vida também. Naquele dia Deus estava mudando a minha casa também. Naquele dia Deus estava mudando o meu casamento que eu ainda não tinha, a educação dos meus filhos que eu ainda teria. Eu tinha só 19 anos, mas dentro daquele quarto, dentro daquela sala, aliás, Deus começou a obra. Só por um motivo: batalha certa com a arma certa. A mesma batalha. Minha mãe era o perdão, na verdade, era a oração. Mas o meu pai era o caminho de perdão, era o caminho de volta. Não adiantaria nada o meu pai dobrar o joelho dizendo: Deus, agora faz os meus filhos saberem que eu quero pedir perdão. Não, vai e peça perdão. Deus, amolece o coração dos meus filhos, que eles me perdoem. Não, vai e peça perdão. Faça o caminho de volta, se arrependa, resolva as pendências. Ou escolha dizer que a culpa é do diabo. Ou então fale que você caiu numa armadilha. Ou então seja homem e mulher e assuma a posição de comando e diga: não, o que eu preciso resolver, vou fazer. Mas aquilo que Deus vai fazer, os meus joelhos vão se dobrar e só se levantarão quando o meu testemunho acontecer. Porque nossa batalha não é nem contra a carne ou sangue. Entendeu agora? Mas lembre-se, não é sobre outra coisa senão discernimento. Se você quiser ocupar o lugar da vítima, coloque a culpa sempre no diabo. Se você quiser ficar no protagonismo,
ou melhor, de lado da sua própria história, terceirize tudo. A culpa é de A, a culpa é de B, é o inimigo, é o fulano. Mas se você quiser vencer de fato e viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que assumir algumas responsabilidades. Você vai ter que lutar as batalhas certas, mas com as armas certas. Uma das coisas que eu quero que você entenda, e eu termino aqui, não adianta. Quando você olha na Bíblia, todas as histórias das grandes batalhas, nunca foi sobre o inimigo, mas sempre sobre a escolha do armamento. A arma certa venceu os maiores, difíceis, inimigos que se levantaram. Eu termino só fazendo uma pequena reflexão para você. No fim, a arma certa nem grande precisa ser. Basta estar instrumentalizada pelo próprio Senhor na sua casa. Eu vou te explicar melhor isso. Uma das coisas mais interessantes da vida, e que talvez ao longo do tempo, lendo a Bíblia, eu fiquei em crise, foi: Davi venceu um gigante com uma pedra. Qualquer um especialista em batalhas vai dizer: essa não é a melhor arma. Seja sincero comigo, uma pedra contra um gigante de 2,90 m, de longe é a melhor arma. Só que aqui, Davi revela um segredo que vai além do armamento que ele carrega. Ele olha para Golias e diz: você vem contra mim com lanças, escudos e varapaus, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus dos exércitos. 3 amém, eu vou falar de novo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou melhorar. Eu não estou lutando a batalha do meu interesse. Eu estou lutando a batalha que é do interesse do Deus que me salvou. É lindo, é do interesse de Deus mudar a tua família. É do interesse do Senhor salvar o teu filho. É do interesse do Senhor mudar a tua casa. É do interesse de Deus abençoar a sua família. A batalha que você está vivendo, você não está batalhando sozinho. Então a arma que Ele colocar na sua mão, vá no campo de batalha, mesmo que pareça pequena para você. Ah, mas a minha vida de oração não se compara, mãe do David. Não importa, ore como você sabe. Ore como você sabe, dobre os teus joelhos. Ore os 2 minutos que você aguenta, porque Deus é poderoso para ouvir a tua oração e fazer mesmo com armas pequenas grandes vitórias. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na tua presença hoje. Aleluia. Senhor, eu oro agora por cada um dos teus filhos que estão em meio de batalhas intermináveis. Que talvez armamentos equivocados estavam sendo usados, estratégias erradas estavam sendo empregadas. Porém hoje começa uma nova estação. Hoje começa um novo tempo. Estratégias novas, armamentos novos e uma decisão diferente. Nós não colocaremos a culpa em outra coisa. Nós não vamos terceirizar as responsabilidades. Nós lutaremos as nossas batalhas, mas as armas certas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.